Aleluia, igreja, vamos ficar de pé para adorarmos ao Senhor nessa manhã. Você confia nele, diga nesta manhã: eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Aquilo que começou, declara, igreja. Aquilo que começou é fiel pra terminar. Nunca falhou. Sempre por mim lutará. Minha esperança está em ti. Se você confia, declare. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Hey! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Meu coração transporta de alegria e paz. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Diga pra ele: teus sonhos são os meus sonhos, Senhor. Declare: teus sonhos são meus sonhos.
a ti eu rendo meu coração. Eu rendo a ti meu coração. Que o teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti. Que cresça mais e mais tua luz, que o mundo inteiro possa ver. E tu és Senhor. Deus, se tu és libertador, se tu és meu guia, com tudo que sou, eu quero só ti. Aleluia. Mais uma vez, diga. Aleluia. Aplauda bem forte. Consagre a ti, querido, a tua vida nesta manhã. Melhor horário do dia quando a gente acorda pela manhã, abre os nossos olhos. Diga, Senhor, obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pela alegria que o teu Espírito Santo nos proporciona. Oh, se renda a Ele nesta manhã, consagrando a tua vida a Ele. Rei dos reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o
aplaudir ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, nossa alma clama ao Senhor, canta ao Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Para o nosso Deus. Portanto,
não foi o fim. Não foi o fim. Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está. Comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Oh, aleluia. Tudo meu pedido, coração, até meu tempo aqui fundar. Ó Santo Espírito, meu reino quero Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor abriu mão do teu Filho unigênito para morrer naquela cruz do Calvário. Simplesmente, Pai, para me dar o poder de ser feito teu filho. Oh, aleluia! O que o poder deste mundo, o que o dinheiro deste mundo não pode comprar, tu nos deste pela tua graça. Oh, aleluia! Nós somos salvos pela graça. Oh, nós somos livres pela graça. E nós somos muito gratos por isso, Senhor. E a Ti seja dada nesta manhã toda a honra, toda a glória e toda a exaltação para a glória de Cristo Jesus. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bom você estar aqui hoje. Que bom a gente poder gastar esse tempo na presença de Deus, louvando o nome dEle. E você pode continuar louvando ao Senhor, contribuindo, entregando o seu dízimo, entregando as suas ofertas. Também é uma expressão de louvor e adoração por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, o Senhor não tem nos desamparado, tem sustentado as nossas casas, as nossas famílias, e nós louvamos ao Senhor por isso. Então você pode agradecer ao Senhor dessa forma também, louvando a Ele com as suas finanças. Amém, querido? Então vamos lá. Você está autorizado a prosperar nesta manhã, igreja. Vamos declarar nesta manhã.
Por onde eu for a tua bênção, declare. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, minha entrada é minha saída, bendita será. sobre mim há uma promessa, diga prosperarei. Fartamente se encherão, minha casa verá sempre tua provisão, puser a planta dos meus pés, possuirei, sobre mim há uma promessa, diga prosperarei, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, por onde eu for, declare, onde eu for a tua bênção, me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, minha entrada é a minha saída, bendita será, sobre mim há uma promessa, diga prosperarei, transbordarei, diga os meus celeiros fartamente, se encherão, minha casa verá sempre tua provisão, puser a planta dos meus pés, possuirei, sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, à direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, à direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, diga toda sorte de bênção, toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim, em todas as coisas eu sou mais do que por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, sou abençoado por todo lado, sou abençoado, aleluia. em tudo que eu faço, sou abençoado, Roda ele, aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos ficar de pé então para a gente orar e agradecer pelos dízimos, pelas ofertas. O Senhor tem sustentado essa casa, tem nos ajudado, tem estado conosco. Nós estamos felizes pelo que Deus tem feito aqui. Louvado seja o nome dele. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas alçadas. Obrigado porque o teu cuidado tem sido tremendo aqui conosco. O Senhor tem amparado a gente, tem nos sustentado em tudo que esse lugar precisa. Nós te louvamos pelas bênçãos, pelos progressos, Pai, porque isso é fruto do teu amor e da tua misericórdia para conosco. Muito obrigado, obrigado por cada um que contribuiu. Ó Deus, que sejam abençoados tremendamente, ó Deus, no seu sustento. Aquele que está precisando de um emprego, Senhor, abre as portas. Aquele que precisa de uma resposta da justiça, Senhor, abre as portas. Dá, Senhor, toca, Senhor, nas pessoas que podem fazer esses processos caminharem, os juízes, os escrivãos. Ó Deus, toma conta, abençoa aqueles que estão esperando respostas, toma conta, abençoa no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, que cada um tenha o seu sustento e o que precisa para a sua sobrevivência. Nós desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Queria agradecer a Bruna, que está
participando com a gente na bateria. Show de bola, Bruno. Caramba, hein? Que pegada, hein? Osmar. Rapaz, coisa bacana demais. Maurição, que já é de casa. Querido, obrigado, amado, por estar com a gente hoje. Maurição já é chegadão, né? Só faltou trazer a carta, hein, Maurício? Trazer a carta de transferência. Aleluia. Muito bom. A Bruna, se quiser vir, pode vir também, tá, Bruno? Se quiser trazer a carta de transferência, pode trazer. Mais difícil. Glória a Deus. É isso, queridos. Vamos para os nossos anúncios? Muito bom. Então, amado, os novos horários dos cultos, todo mundo já sabe, né? A nossa reunião de oração online sempre às 20 horas, tá? E o nosso culto às 10h30, nosso culto presencial, tá bom? Não precisa se inscrever nem nada, pode vir e aqui você vai ter um lugarzinho para você estar com a gente. Amém? Olha, não deixe de participar da reunião de oração online, você pode colocar o seu contato lá no nosso site, catedraldoLouvor.com.br, bota lá o seu contato, a gente coloca você no grupo. Ou então vai direto na Elis, que ela cadastra você a jato, online, mais rápido do que qualquer internet do mundo, tá bom? Entrega o seu número ali para a Elis, que ela cadastra você. Olha, a gente tem tido testemunhos de que o Senhor tem feito, né, nesses dias de oração, tem sido tão bom a nossa comunhão, estarmos juntos, é muito bom mesmo, tá? Muito joia. Aí, esse foi dessa última reunião aí, de quarta-feira. Olha que lindo, olha que povo bonito. Olha só. Olha cá de Anabuí, gente. Olha só, gente. Olha só. Olha a alegria desse homem. Tá vendo só? Coisa linda, né? Ó, Zezé. Ali, Dona Maria José. Olha só. Olha a alegria dela, gente. Coisa linda. Muito bom. Irmã Joanilce, a Letícia também e o Lucas têm participado com a gente. Irmã América, que lindinha, mãe do Alcimar, né? Glória a Deus. Madalena está viajando, estamos orando por ela. A família do Ney, a Elise e a Maria, a Joyce e seu esposo, que coisa linda, né? Alcimar ali está trabalhando, ele está ali atrás do sofá trabalhando ali, fazendo as músicas. Vamos em frente então? Então não deixe de visitar as nossas redes sociais, o Facebook, né, o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube. Então, na semana passada, gente, é muito difícil colocar esse culto no mesmo dia, no domingo, porque eu tenho que editar ele, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, dar uma arrumada, isso leva tempo, bastante tempo, né? E agora tem mais trabalho. Não, tá tudo certo. Então, aí a gente leva um tempinho. Então, provavelmente ele vai para a internet amanhã, tá? Então, quem não pôde estar aqui conosco, você avisa, olha, vê lá o culto, e amanhã eu boto lá no grupo para você ver, né, o culto e participar. A gente está ainda melhorando o áudio, estamos aprendendo, né, mas já está ficando bonito. Já assistiram o de domingo passado? Ficou bacana, né? Beleza? Então não deixe de olhar e as outras mensagens estão todas lá. Nosso aplicativo na Igreja Digital, bota lá Igreja Digital ou no Google Play ou no Apple Store, coloca Catedral do Louvor e vai vir as notícias todas lá da nossa igreja, tá bom? Esse é o nosso boletim de hoje, né? Os ídolos do mundo têm os pés de barro, muito legal, uma adaptação do texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, e é o nosso instrumento de evangelização, né? Jarilson firme e forte, saindo aí em campo no nosso bairro, evangelizando, entregando, né, os folhetos para evangelizar o povo. E você pode ler, não deixa de ler não, muito, muito, muito bom, tá? Eu preparo com muito carinho esses boletins. E é isso aí, você se cuida, tá bom? Se cuida aí, irmão, fica esperto, porque tem tido aumentos de casos do coronavírus, a gente tem visto por aí, né? E as pessoas não estão se cuidando, estão achando que acabou a pandemia. Não acabou não, irmão. Vai acabar só quando tiver vacina, tá? Então você se cuida em casa, saiu, bota máscara, voltou, lava as mãos, tá? Márcia, temos uma visitante aí ilustre, obrigado pela sua presença, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, muito bom você estar com a gente hoje aqui, tá bom? Glória a Deus. É isso, queridos, vamos para a palavra então, vamos ficar de pé então para a gente ler a palavra? Hoje a gente vai falar de uma história tão conhecida, né, que a gente conhece desde criança, né, que é a história de Daniel na cova dos leões, né? Então, os dois leões aí, olhando de cara feia, vamos ver.
Vamos ler então Daniel 6, de 1 a 27. Daniel, livro de Daniel, capítulo 6, dos versículos 1 a 27. Vamos ler juntos então? E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governantes concordam em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, para que não se possa revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o seu anel de senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante de ti, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, e em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos todos os homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens
tremam e temam perante o rei de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra, e nós nos colocamos diante de ti agora, o nosso coração aberto, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, aquilo que o Senhor preparou para nós. Inspira-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo, queima a boca do teu servo com a brasa viva, para que eu não fale de mim, mas fale inspirado pelo teu Espírito, aquilo que o Senhor preparou para os teus servos nessa manhã. Senhor, louvado seja o teu nome, muito obrigado, desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, essa é uma história muito conhecida, que a gente, podem se sentar, por favor. Essa é uma história muito conhecida que a gente aprende desde criancinha, né? Daniel na cova dos leões. Mas essa história, ela precisa ser analisada porque ela traz um monte de ensinamentos, muitos ensinamentos. E o profeta Daniel, né? Ele foi lançado na cova dos leões porque ele não deixou de adorar ao Deus de Israel. Esse foi o principal motivo. E com isto, ele infringiu, né, um decreto de um governante da Babilônia. E esse episódio nos traz alguns ensinamentos. Primeiro o seguinte, como é que era essa cova dos leões? Então, analisando, né, a história e tudo, os pesquisadores chegaram à conclusão que essas covas, elas eram poços bem profundos, bem grandes, né? E esses poços, eles tinham uma entrada, como se fosse um poço de água, mas muito grande. Ele tinha uma entrada e tinha uma tampa, uma pedra. E esses poços, eles ficavam profundos, mas eles tinham alguma forma de você ter acesso a esses poços por baixo, para você poder colocar os leões lá dentro, né? Para poderem colocar. Mas era um poço tão profundo, de tal forma que uma pessoa que estava lá dentro não conseguia subir, ele não tinha altura, né? Ele tinha uma altura maior do que uma pessoa normal conseguisse sair. Então ninguém conseguiria, jogado dentro desse poço, sair livre né, pelo seu próprio esforço, né? Então, de acordo então com o texto bíblico, parece que esse poço de Daniel tinha um topo com uma abertura bem alta mesmo, e Daniel provavelmente não conseguia alcançar. Bom, então por que Daniel foi lançado na cova dos leões? A gente tem dois motivos principais. O primeiro motivo é que ele contrariou um decreto real. Houve um decreto real. Então, após a conquista da Babilônia pelos medos e persas, né, o profeta achou graça diante de Dario, que era um rei medo, né? Então ele achou, assim como Daniel tinha achado graça em relação a Nabucodonosor, né, ele também achou, depois os medos persas dominaram a Babilônia, ele também achou graça perante o rei Dario. Então Daniel era uma pessoa que ele era agradável, as pessoas gostavam de Daniel. Daniel era uma pessoa competente, era uma pessoa dedicada em tudo que ele fazia. Então a gente pode concluir tremendamente que não importava quem estava dominando o povo de Israel, Daniel sempre era achado pela liderança uma pessoa de valor. Bom, como consequência, ele então começou a se destacar no império. E aí o rei, ele tinha 120 governadores. A hierarquia era assim, eram 120 governadores e 3 presidentes. Gente, 3 presidentes. Um presidente já dá confusão, imagina 3, né? Complicado. Mas eu tinha 120 governadores e 3 presidentes. E Daniel era um desses presidentes. Só que tinha um porém. Daniel era judeu. Ele era do povo de Israel. Percebeu? E os outros todos eram do lugar. Mas Daniel se destacava entre todos eles, entre os 3 presidentes, ele era o melhor, e entre todos os governadores, ele era o mais habilidoso. E Dario se agradava de Daniel. Então, o que isso gerou? Isso gerou, logicamente, isso era a bênção de Deus sobre a vida de Daniel. Daniel era uma pessoa competente, Deus abençoava tudo que ele fazia. Onde colocava a mão, Daniel prosperava. Por quê? Porque Daniel era fiel ao Senhor. Agora, tem uma coisa interessante. Por que então,
que esse decreto foi redigido? Porque houve uma inveja dos outros presidentes e de todos os governadores. E eles começaram a ver alguma coisa que ele pudesse pegar em Daniel. O que esse cara faz errado? Vamos ver o que esse cara está fazendo de errado. Vamos tentar ver se a gente consegue dar uma rasteira nele. Eles queriam dar uma rasteira, puxar o tapete de Daniel. Mas só que eles não achavam nada na vida de Daniel. Daniel tinha uma vida limpinha. Mas aí eles começaram a arquitetar entre si. Como é que a gente pode, então, tirar Daniel da posição que ele está? Só se a gente colocar ele em confronto, né? A sua fé, a sua dedicação ao seu Deus, colocar essa dedicação em confronto com o Estado. É a única coisa que a gente pode fazer. É a gente arrumar um jeito da fidelidade dele ser contada como uma coisa ruim. Esse é o único ponto que a gente pode chegar em Daniel. E aí eles então foram pela vaidade do rei, né? Do rei Dario. Ele disse assim, olha, Dario, chegaram lá, todos os 120 governadores, olha que eles falaram que todos, né? Todos, nós, os 120 governadores e os presidentes, nós fizemos aqui um conselho e nós achamos que é muito bom que por 30 dias ninguém possa adorar nenhum outro Deus ou fazer qualquer petição a qualquer Deus que não seja a ti. Aí o rei ficou empavonado. Ele, caramba, beleza, é isso. Não, então eu vou ser louvado, né? Que coisa boa. Então é isso aí. Então tá bom. Aí o rei deixou se enganar por isso. E aí, olha, então vamos fazer um edito. Aí o rei foi lá, fez uma lei, dizendo, por 30 dias, ninguém pode pedir nada para ninguém, só tem que pedir para mim. E nenhum Deus, nada. Daniel, quando soube daquilo, o que ele fez? Foi para o quarto orar. E o quarto dele tinha uma janela que dava para Jerusalém. Ou seja, Daniel não se escondia do serviço que ele tinha em relação a Deus. Ele não escondia o que ele era. O caráter dele era claro para todo mundo. E aí Daniel continuou orando, como ele fazia sempre, 3 vezes ao dia, e ele orava, e o que diz a palavra, que ele dava ações de graças. E aí os caras ficaram de butuca, né? Lá na janela de Daniel. Peraí, olha, ele está orando, vamos lá fazer fofoca com o rei. Aí eles foram correndo lá, rei, você não fez o decreto e tal, e repetiram, quase que leram o decreto todo de novo para o rei. Aí o rei, sim, mas o Daniel está orando ao Deus dele, não está pedindo nada para você, está orando ao Deus. Aí o Dario ficou triste, ficou muito chateado. Por quê? Porque ele gostava de Daniel, e ele tentou de todo jeito livrar Daniel, mas os caras disseram, olha só, você sabe que quando existe uma lei, um edito, isso tem que ser cumprido. Eles jogaram isso de volta para o rei. Então o rei caiu nessa armadilha. E aí assim foi a história, né? Então a inveja, querido, foi um dos primeiros motores para que Daniel fosse condenado pela própria lei que eles tinham editado. Então, na realidade, a inveja, né, se a gente for na definição de inveja, ele é um desgosto profundo provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Ou seja, os outros governadores e os outros presidentes, eles não podiam com o sucesso de Daniel. Que machucava eles. Então, tem até uma coisa muito engraçada, assim, quando a gente quer medir a amizade de uma pessoa. Eu estava até conversando com uma pessoa essa semana. É muito fácil quando você está na pior e alguém chega assim, meu amigo, você está precisando de ajuda, está precisando de alguma coisa, aí você abraça e tal, né? E aí você estende a mão quando a pessoa está precisando. Muitas vezes, né, não é sempre, né, queridos, mas muitas vezes, pessoas que fazem isso, na realidade, elas estão tentando ajudar, mas para se autoafirmar. Elas querem dizer para aquela pessoa, olha como eu estou muito melhor que você, olha como está tudo bem comigo, e eu estou aqui para te ajudar. Mas na realidade, de alguma forma, essa pessoa, ela quer se sobrepujar a outra, dizer que ela, de alguma forma, é superior. Você está na pior, eu estou na melhor. Mais ou menos assim. Isso acontece bastante, a gente vê aí no mundo muita gente que quer ajudar, mas na verdade ele não quer ajudar, ele quer dizer, olha, eu estou melhor que você, olha aqui, né? Olha como você está na pior, eu estou numa boa. Agora, você quer ver se a pessoa é sua amiga? É no seu sucesso, quando as boas coisas acontecem, quando alguma coisa boa acontece, e aquela pessoa se alegra com você, esse é seu amigo, porque aquele que não se alegra com o que está te fazendo bem,
esse não é seu amigo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. O sucesso de Daniel incomodava aqueles caras, e por isso eles tiveram inveja. Bom, então, aí Daniel enfrenta essa conspiração de todos os seus inimigos, como? Sendo fiel a Deus, continuando fazendo o que ele sempre fazia. Ele não praguejou, ele não desejou mal daquelas pessoas, ele não foi falar para o rei, dizendo, rei e tal. Quando o rei chamou Daniel para colocar ele na cova dos leões, ele falou alguma coisa a respeito dos inimigos? Nada, não falou nada. Daniel ficou quieto. E ele continuou fazendo o que ele fazia. O que Daniel fazia? Orava 3 vezes. Continuou adorando, orando e adorando, orando e adorando. Esse foi a postura de Daniel. Então, o primeiro motivo dele ter sido lançado na cova dos leões foi porque ele descumpriu uma lei do rei. Beleza. O segundo motivo pelo qual ele foi lançado na cova dos leões é porque essa forma da pessoa morrer era um costume dos persas. Os babilônicos, né, eles tinham, os que vieram antes de Dario, né, o Nabucodonosor, eles tinham um costume de matar as pessoas queimadas. Era um costume deles. Por isso, lembra do episódio dos 3 na fornalha de fogo, né? Então, era uma forma de matar do reinado antigo, de Nabucodonosor, matar queimado. Agora, os medos, eles eram chamados de zoroastrianos, que não bonito, né? Zoroastrianos. Isso significa que eles cultuavam o fogo, e eles diziam que o fogo era sagrado. Então, o fogo não podia matar ninguém. Então, como é que eles matavam? Eles criavam uma cova, botavam um monte de leões lá dentro e matavam as pessoas na cova dos leões. Que interessante, né? Então, essa era a forma deles agirem. Então, esse foi o segundo motivo porque Daniel foi condenado a uma cova de leões, porque era o costume dos medos persas, tá? Então, os babilônicos antigos, eles tinham esse costume de matar a pessoa por fogo. E o que aconteceu na cova? A Bíblia, ela apenas informa que Daniel não sofreu dano algum. A gente não tem informação do que aconteceu lá dentro da cova, só que o Daniel falou, olha, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões e eu fui salvo. E aí, quando ele saiu, a Bíblia diz que ele não sofreu dano algum. Na realidade, né, a narrativa, se você observar essa narrativa aqui, ela foca no Dario, mais no rei Dario do que na salvação do Daniel, porque a forma como Dario reagiu àquilo, né, aquilo que estava acontecendo, é muito importante e traz ensinamentos para nós. Então, o Dario, ele ficou muito triste, ele dispensou toda distração, ele não quis música nenhuma, não quero nada essa noite, ele ficou sem dormir, e ele jejuou, e ele logo cedo foi lá ver se Daniel estava lá, e ele, no fundo, ele sabia que o Deus de Daniel podia salvá-lo. Porque antes, quando ele colocou Daniel, acaso, será que o seu Deus, a quem tu serves continuamente, ele sabia que Daniel era fiel a Deus, e ele sabia que Deus podia salvar Daniel. E eu quero dizer para você, quando você é fiel ao Senhor, as pessoas do mundo sabem que o seu Deus é poderoso. Sabe? As pessoas de fora sabem, elas reconhecem que Deus é poderoso para te livrar. E muitas vezes a pessoa até não crê no sacrifício de Jesus, mas ela consegue perceber pelos indícios da sua vida, pelo que Deus tem feito na sua vida, de que eu sei que Deus pode livrar você. Quantos testemunhos a gente tem de gente de fora que fala, esse Deus é poderoso, esse Deus é tremendo, tem alguma coisa diferente. Queridos, e isso trazendo para a nossa vida, é um testemunho maravilhoso que Daniel prestava àquelas pessoas, e principalmente a liderança, né? A pessoa que liderava ele. Então, no dia bem de manhã, o rei foi lá, com pressa à cova dos leões, e chegando lá, ele chamou Daniel com voz triste, Daniel, sim, na esperança de que Daniel respondesse, Daniel, e aí, Daniel, estou aqui, rei, o rei vive para sempre, e ele não honrou o rei, ele não honrou, o rei vive para sempre, porque eu estou vivo também, que coisa linda, né? E aí ele disse assim, o anjo do Senhor foi lá, fechou a boca dos leões, e me salvou. Aí
imediatamente o rei trouxe Daniel para fora, e aí ele percebeu que ele tinha caído numa armadilha. Ali o rei percebeu que ele tinha caído numa grande armadilha. E o que ele fez? Ele mandou trazer todos os que acusaram Daniel e jogou eles na cova dos leões. Vamos fazer uma conta comigo? Eram quantos governadores? Vamos lá. 120 governadores. Quantos presidentes? 3. Então tira o Daniel, 122 pessoas. Aí o que ele fala? Tinha os mulheres, 244, né? Tinha os filhos. Imagina que cada um tivesse 4 filhos. Tinha 500 pessoas. Percebeu? Vamos fazer a conta. Tinham 500 pessoas. Quantos leões seriam necessários para comer 500 pessoas? Por quê? Se você juntar 500 pessoas, se fosse um leãozinho fraquinho, né? Aquele leãozinho lá magrinho, que não estava comendo nada, porque não comeu o Daniel, né? E estava com fome, né? Não rolou nada com o Daniel. A boca estava fechada, hoje lá fechou a boca dele. Imagina que estava com fome. Um leãozinho, só 500 pessoas dominavam o leão, não é isso? Tinha que ter pelo menos 50 leões ali dentro. Entendeu? Dá para fazer a conta. Se a gente for pela lógica, dá para fazer a conta. Imagina uma cova com 50 leões, irmão. É muito leão, cara. É muita coisa. E aí, o que diz a palavra? Que quando eles foram jogados, eles nem chegaram no fundo da cova. Os leões já iam despedaçando eles no caminho. Caramba! Eles estavam muito famintos, estavam sedentos de comer aquele povo. Entendeu? Então, foi muita gente. Eu acho que aqueles leões até passaram mal. Tanto que eles comeram aquele dia. Tiveram indigestão de governador e presidente. Terrível, né? E o que a gente aprende com esse episódio de Daniel na cova dos leões? Certamente esse episódio, ele nos mostra a soberania de Deus sobre todas as situações. Isso você pode trazer para a sua vida. A soberania de Deus sobre todas as situações. E essa história mostra que Deus governa todas as coisas. Tudo, nos mínimos detalhes, tudo, nada foge do controle de Deus. Daniel, o nosso Deus, ele possui absoluto controle sobre todas as coisas. Ele controla a natureza, ele controla os reinos, ele controla tudo. Nada escapa ao controle de Deus. Esse é um ensinamento maravilhoso que a gente tira desse episódio. Então, o mesmo Deus que abriu o mar, que salvou Jonas da boca do peixe, que livrou os 3 da fornalha de fogo ardente, que fechou a boca dos leões, é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus hoje que tem o mesmo poder. Então, querido, essa demonstração do poder de Deus, ela nos dá confiança da gente permanecer firmes. Quando você permanece firme, adorando a Deus, vivendo uma vida de adoração, Deus livra a sua vida. É isso, amado. Esse é um ensinamento maravilhoso. E o rei declarou, então, depois de todo esse episódio, ele declarou um novo edito. Ele substituiu aquela lei antiga, e o novo edito era o seguinte, de que o Deus que livra, que salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, era o Deus de Daniel e deveria ser louvado. E todos os reinos da terra, porque a Babilônia dominava toda a terra naquele tempo, foi alcançada por esse edito. E além disso, a gente aprende também que Daniel, foi corajoso nessa situação extrema. Imagina que ele não negou a Deus em nenhum momento. Em nenhum momento ele se subjugou a deixar de adorar a Deus, mesmo estando ameaçado de morte. Ele foi corajoso. E Deus honra a coragem do cristão. Essa coragem de você se posicionar, de você dizer não, de você, isso não é para mim, isso não faz parte da minha vida, isso aqui não, eu não preciso fazer isso, eu tenho um Deus maravilhoso que cuida de mim. Então, quantas vezes a gente recebe propostas de todo tipo, né? De toda a situação. Muitas vezes a necessidade está batendo a porta, e a gente precisa ter coragem para dizer não, isso não é para mim. E quando a gente faz isso, Deus honra, querido. Não é uma troca, não é como eu falei na mensagem do domingo anterior, nós não estamos barganhando com Deus, mas o caráter de Deus não deixa de ser misericordioso e bondoso. Ele honra você, querido. Então, seja fiel, seja corajoso
nos momentos em que alguém fizer alguma proposta que você sabe que não está alinhada com a palavra de Deus, que vai te levar para um caminho errado, que vai te levar a pecar, toda vez que isso acontecer, seja fiel, porque Deus vai te honrar. Nem sempre isso vai ser da forma como você quer. Às vezes a honra de Deus é um reconhecimento. Nem sempre a honra, porque a gente tem uma tendência, né, no mundo, as pessoas acham que honra é dinheiro, não é isso? Deus vai te honrar, ou seja, você vai ficar rico. Não, querido, às vezes Deus vai te honrar com alguém reconhecendo o que Deus tem feito na sua vida, ou com alguém vendo o que Deus tem feito na sua vida, se convertendo através do que o Senhor tem feito em você, olhando para você e dizendo: olha, esse cara é diferente. Como é que pode? Como Deus sustenta essa pessoa? Meu Deus, que coisa tremenda. Tem alguma diferença, alguma coisa diferente nessa pessoa, alguma coisa está operando na vida dessa pessoa, e a pessoa olha para você e reconhece o poder de Deus na sua vida. Foi o que aconteceu com Dario. Dario reconheceu o poder de Deus na vida de Daniel, e ele reconheceu que o Deus a quem Daniel servia era um Deus maravilhoso e poderoso. Glória a Deus, querido. E então Daniel, ele não trouxe a honra para si mesmo, mas ele colocou a honra para Deus. E ele não pensou num primeiro momento no seu próprio bem-estar. Querido, a cova não é lugar para ninguém, você concorda comigo? Cova é para gente que já morreu. Daniel estava vivo, não era para ele estar na cova, mas ele se submeteu a estar naquele lugar temporariamente por uma noite, né? Por algumas horas. Submeteu porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Então ele colocou a sua vida nas mãos de Deus. E qual foi o resultado disso, né? Diante dessa história, a gente pode concluir que Deus não quer nos tirar, às vezes, das covas. Temporariamente a gente fica ali naquele momento de cova, em que a gente fica, os inimigos parecem que sobrepujaram, e você fica naquela situação assim: meu Deus, por que eu estou nesse lugar, por que eu estou nessa situação? Mas a gente precisa concluir que Deus está em todos os lugares onde a gente está, e o Senhor sustenta a gente naqueles pequenos momentos, e é temporário. Querido, se é uma coisa que é temporária, é a tempestade. É temporário. A cova é temporária também. Muitas vezes a gente passa por aquele momento, mas é temporário e vai passar. O nosso relacionamento com Deus, querido, precisa se basear no nosso encontro que nós tivemos com Ele. Quando a gente aceitou Jesus no nosso coração, quando a gente reconheceu o sacrifício de Jesus ali na cruz. Essa deve ser a base do nosso relacionamento, a nossa conversão, o reconhecimento do que Jesus fez por nós. Isso mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Então, amado, o nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado nisso. E os inimigos que queriam destruir Daniel acabaram sendo todos destruídos. Não precisa você correr atrás de ninguém, não precisa ter nenhum tipo de sentimento de vingança, ou qualquer sentimento: essa pessoa... tem gente que roga praga evangélica, né? Já viu praga evangélica? Meu irmão. Que caia fogo do céu e queime esse irmão. Não tem? Tem praga evangélica, rapaz. Se não tem, rapaz. A gente ouve umas mensagens aí na internet que eu fico até arrepiado. Gente mandando cair fogo no céu. Queime esse irmão. Queime. Gente, isso não existe. Não tem praga evangélica. Se a gente foi defraudado por alguém fez algum mal para a gente, cada um vai dar conta daquilo que fez. Pronto, deixa com Deus. Não é você que... Daniel deixou os inimigos dele com Deus, e Deus tratou deles bonitinho. Foi terrível. E aí, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É o que diz a palavra. Então deixa com a pessoa. Você não precisa ficar com ódio, ficar com ira, querer se vingar. Não, agora eu vou fazer isso também. Essa pessoa fez isso, aí paga o mal com o mal. Não, Jesus falou o contrário. Você tem que pagar o mal com o bem. E aí você tem que acreditar que o Senhor vai cuidar dessas pessoas. Isso também, se não cuidar, está tudo certo. Porque assim, as pessoas podem se arrepender, né? Nós servimos a um Deus misericordioso. E às vezes acontece assim: uma pessoa fez um mal para você, e aí você fica muito, muito aborrecido. Aí a pessoa se arrepende. Muitas vezes essa pessoa nem vem te pedir perdão, né? Mas deixa lá, tudo bem, tudo certo. Mas a pessoa se arrependeu, e Deus é misericordioso, e às vezes abençoa a pessoa. E aí não acontece, a pessoa segue a vida. Aí você: poxa, mas eu queria que ele desse uma topadinha ali.
Podia quebrar uma perninha assim, uma coisa. Não, deixa Deus tratar com cada um. E se a pessoa se arrependeu e seguiu em frente e está sendo abençoada por Deus, glória a Deus, eu estou sendo abençoado também, vamos para frente. É isso que tem que ser, querido. A nossa vida tem que ser essa. Daniel, ele não abriu mão da intimidade com Deus e da sua fé. Ele não abriu mão de estar ali com o Senhor, de orar, de dar graças ao Senhor por tudo. Assim como Deus não abriu mão dele. Então, essa é uma relação de causa e efeito. Quando você não abre mão de Deus, Deus não abre mão de você. É isso. Quando você não abre mão de Deus, quando você está ali fechado com o Senhor não abre mão de você. Então, quando você cuida da sua integridade, Deus cuida das suas coisas, das suas causas. Fique certo disso. Cuida da sua integridade, cuida da sua comunhão com Deus, e Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de todas as suas causas. Quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus defende a nossa causa perante os nossos inimigos, que são muitos. A gente está aqui na terra, queridos, e a gente sofre pra caramba, porque há oposição. Você não faz parte desse reino, então existe uma oposição à sua vida. Quando você é íntegro, como Daniel era, o que acontece? Existe uma oposição, isso você está sujeito às oposições desse mundo. Então existem sofrimentos. Mas assim como Daniel foi fiel, você precisa ser fiel também. E Deus vai cuidar da sua vida. Então, encerrando aqui, a nossa palavra, assim como o rei Dario pôde exaltar a Deus pela vida de Daniel, a gente pode dizer que no final, quais foram os reconhecimentos que Dario deu em relação ao Deus de Daniel? Primeiro, que ele é um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Isso é uma coisa maravilhosa. Por que assim, nós somos atacados de todas as formas, os cristãos são muito atacados. Sabe por quê? Porque o nosso rei ressuscitou. Cristo Jesus ressuscitou. Nós servimos a um Deus vivo. E o rei Dario reconheceu isso. E ele é um Deus eterno que vive para sempre, que sabe de todas as coisas, que é onisciente, sabe de tudo. Seu reino jamais será destruído. O domínio de Deus jamais terá fim. E Ele é o Deus que livra, que salva e que faz maravilhas. E Ele é o Deus que livrou Daniel e que pode livrar você também. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus, porque nós servimos a esse Senhor maravilhoso, que cuida das nossas vidas. E eu queria, essa é uma mensagem de ânimo, de estímulo, porque muitas vezes os problemas, são tantos leões. Imagina você na cova com 50 leões, e muitas vezes você tem que matar um leão desse por dia, vai matando sozinho, mas confia que o anjo do Senhor está lá para fechar a boca do leão, para te dar a vitória, para te dar o livramento em todas as situações. Coloca a sua confiança no Senhor, coloca o seu coração diante de Deus, diz: Senhor, eu não posso com todas essas coisas. Fala isso para Deus: Senhor, eu não consigo, Senhor, mas me ajuda, Pai, me fortalece o meu coração, porque eu quero andar em integridade contigo. E Deus sabe da sinceridade, mesmo quando nós temos dificuldades de termos essa coragem que Daniel tinha, a gente precisa colocar isso para Deus: Senhor, reforça a minha fé, renova o meu coração, me enche de coragem para permanecer firme e ser fiel ao Senhor em todas as situações da minha vida. Vamos orar agora e a gente vai cantar depois. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, ó Deus, compartilhando essa história tão bonita, que é uma história de vitória. E, ó Senhor, nós somos vitoriosos contigo também. Nós te agradecemos, ó Deus, porque essa vitória, ela é eficaz para nós hoje. Nós servimos ao mesmo Deus de Daniel. Aleluia, nós te louvamos. É esse mesmo Deus, esse Deus vivo, poderoso, que nos livra em todas as situações, que mandou Jesus para morrer em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, pedir ao Senhor perdão pelas vezes em que a gente vacila, em que a gente tem medo, mas, ó Senhor, fortalece-nos nessa manhã, a cada servo Teu, aquele que precisa, ó Deus, de um renovo nessa manhã, para
permanecer firme, para continuar, para andar em integridade. E se alguma coisa fizemos errado no passado, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Pai, no nome de Jesus, sê com cada um agora, com cada coração agora que está meditando na sua vida, pensando nas coisas que precisam, ó Deus, reposicionar. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada servo, que saiam daqui, ó Deus, com a mente renovada por uma semana de vitórias, em que os leões vão ter a boca fechada, Deus, no nome de Jesus, e vamos ter vitória sobre todas as situações na nossa vida, Pai. Nós te oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um amém forte? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidarás de mim. Fala bem alto, querido, agora. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso, meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Cante comigo. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidarás de mim. Declara, querido. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma
descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Bota sua mão para cima, vamos louvar o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. E nós te agradecemos porque tu és esse Deus. Nós não vamos temer o mal, não vamos temer as situações difíceis, mas com coragem nós vamos avançar e avançar e avançar, porque a recompensa está contigo um dia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Senhor, despede o teu povo na tua paz, que cada um vá para a sua casa cheio da tua presença, que tenham uma semana abençoada pelo Senhor, que sejam prósperos em tudo que fizerem, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Obrigado, querido, pela sua vida. Obrigado por você estar conosco. Domingo que vem estamos de volta aqui. Se você quiser participar da nossa reunião de oração, dê o seu telefone lá para Elis e participa com a gente. Deus vai te abençoar. Vai na paz, que Deus abençoe o seu lar, sua casa, que vocês sejam tremendamente abençoados nessa semana. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Valeu. Aleluia. Glória a Deus. Ficou lindo, ficou lindo.